Olá, olá, povo lindo! Hoje a gente vai fazer uma retomada de conteúdo de tudo que a gente já estudou de trigonometria. A gente vai voltar um pouquinho até chegar na última coisa que a gente viu. Por quê? Porque o conteúdo está aumentando, o conteúdo está acumulando. Se você não estudar, você vai se perder. Geralmente as turmas têm dificuldade com esse assunto. Esse assunto sempre é o terror da galera. Embora ele não seja um assunto complicado, embora não seja um assunto difícil, tá bom? Então, quando a gente começou a estudar trigonometria no círculo, a gente começou na construção do círculo trigonométrico, e aí a gente começou a falar sobre os ângulos, que os ângulos poderiam ser escritos em graus ou radianos. Então, eu vou desenhar aqui um círculo trigonométrico para a gente relembrar bem rapidinho o início do que a gente viu aqui em trigonometria no círculo. Então, a gente viu em trigonometria no círculo que existiam quatro ângulos, que existiam quatro quadrantes para o círculo trigonométrico, e nele a gente tinha os ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. Ou seja, a gente tinha o ângulo de 0 graus, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180 graus, o ângulo de 270 graus e o ângulo de 360 graus. E que a gente pode dar tantas voltas quanto a gente queira aqui no círculo trigonométrico. E que os ângulos que a gente coloca aqui nos círculos trigonométricos, no círculo trigonométrico, a gente viu que esses ângulos aqui, eles podem ser escritos em graus ou em radianos. E aí, o que foi que a gente fez para converter ângulos de graus para radianos e o contrário também, né? De radianos para graus. Então, de graus para radianos, eu disse para vocês que bastava que a gente pegasse o ângulo que estava em graus, colocar sobre ele o 180, né, no denominador 180, e acrescentar um π. Depois a gente só simplificava a fração que sobrava. Por exemplo, se eu tiver o ângulo de 80 graus e eu quiser escrever o ângulo de 80 graus em radianos, o que é que eu faço? Eu pego 80 graus, coloco ele sobre 180 e acrescento aqui do lado um π. Depois, tudo que eu preciso fazer é só simplificar essa fração. 80 dá para dividir por 20, 180 também dá para dividir por 20. 80 dividido por 20 é 4 e 180 dividido por 20 é 9. Então, 4π sobre 9 radianos representam o ângulo de 80 graus. Você pode voltar para as outras aulas que eu já deixei aqui como suporte no início para você compreender melhor essa coisa de transformar ângulos de graus para radianos, tá bom? Sendo o contrário, sendo o inverso, se for de radianos para graus, se for de radianos para graus, a gente só troca o π pelo valor que corresponde a ele, que é 180. Exemplo, se eu tiver 3π sobre 4 radianos e quiser transformar isso daqui para graus, é só tirar o π e no lugar dele colocar o valor correspondente, que é o 180. Depois você multiplica e divide pelo de baixo. Se você não quiser multiplicar, se der, você pode dividir antes. Depois pega a resposta da divisão e multiplica. 180 dividido para 4 é 45. 3 vezes 45 dá 135 graus. Ou seja, 3π sobre 4 radianos é referente ao ângulo de 135 graus. Bom, depois que a gente falou sobre a transformação de arcos, a gente falou de arcos simétricos e falou também sobre arcos côngruos, tá bom? Vamos aqui primeiro falar sobre os arcos simétricos.
Os arcos simétricos são os arcos espelhados lá no círculo trigonométrico. E esses arcos terão o mesmo seno, mesmo cosseno, mesma tangente, mesma cotangente, mesma secante, mesma cossecante, tá bom? O que vai mudar é que possivelmente pode mudar aí um sinal ou outro, dependendo do quadrante em que o ângulo esteja. Mas fazendo o círculo trigonométrico para a gente relembrar, a gente viu que se eu tenho, por exemplo, um dado ângulo x, o simétrico desse ângulo aqui será o 180 menos x. E aqui eu vou colocar π menos x. Na maioria das vezes a gente vai trabalhar mais com radianos, tá certo? No terceiro quadrante, o que a gente vai ter é o 180 mais x. E no quarto quadrante, o que a gente vai ter é o 360 menos x, tá certo? E aí o que a gente conclui disso daqui é que esses ângulos podem ter mesmos senos, tá bom? Eles podem ter mesmos senos. Deixa eu mudar aqui uma cor. Deixa eu pegar aqui a cor verde. Podem ter mesmos senos e mesmo cossenos, mesmos cossenos. Então fica assim, ó, o primeiro e para o segundo quadrante em relação ao seno. O seno de 180 menos x é igual ao seno de x. O seno de 180 mais x, por estar no terceiro quadrante o seno ser negativo, é menos o seno de x. E o seno de 360 menos x, 2π menos x, também é menos o seno de x. E aqui a gente vai ter as relações nas simetrias para o seno. O mesmo vale para o cosseno, tá certo? O mesmo vale para o cosseno. O cosseno de π menos x, no segundo quadrante o cosseno é negativo, então é menos o cosseno de x. O cosseno de π mais x, então também será menos o cosseno de x, porque no terceiro quadrante o cosseno também será negativo. E o cosseno de 2π menos x é igual ao cosseno positivo de x. Por quê? Porque se eu pego aqui o 2π menos x e trago para o eixo x, ele vai para o mesmo ponto do x, tá vendo? Ó? Então, esses dois ângulos, eles têm os mesmos cossenos, os dois positivos, tá certo? Então, aqui a gente tem nas relações de simetria o cosseno. E a gente tem também para a tangente. Para a tangente, teremos que a tangente de π menos x é menos a tangente de x. A tangente de π mais x, no terceiro quadrante, a tangente é positiva, tá bom? É igual a tangente de x. E a tangente de 2π menos x, quarto quadrante, a tangente é negativa. Bom, eu tinha colocado para vocês um outro jeito da gente olhar para os quadrantes e conseguir entender os sinais, onde é positivo, onde é negativo, para o seno, para o cosseno e para a tangente. Eu vou desenhar aqui 3 círculos trigonométricos. Vou desenhar só um e vou copiar para os outros, tá bom? E aí, esses círculos trigonométricos eu vou utilizar para a gente olhar aqui com calma os sinais do seno, do cosseno e da tangente. E, professor, os sinais da secante, da cossecante, da cotangente, como é que fica? Fica igual ao dos seus inversos. Os sinais para cossecante é o mesmo sinal do seno. O sinal para secante é o mesmo do cosseno. E o sinal da tangente, da cotangente, é o mesmo da tangente. Então, eu vou botar aqui os quadrantes para o seno, os quadrantes para o cosseno e os quadrantes para a tangente. Então, a gente sabe o seguinte aqui. Para o seno,
No primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é positivo, no terceiro é negativo e no quarto é negativo. É por isso que fica mais, menos e menos. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Para o cosseno fica mais, menos, menos e mais. É por isso que na sequência para cosseno é menos, menos e mais. Obedece isso aqui, ó. Menos, menos e mais. Tá certo? E a tangente, os sinais para a tangente no primeiro é positivo, no segundo é negativo, no terceiro é positivo e no quarto é negativo. É por isso que fica menos, mais, menos nas relações de simetria, ó. Menos, mais e menos. Tá certo? O que vale para o seno vai valer para a cossecante. O que vale para o cosseno, nos sinais, vale para a secante, já que é o inverso. E o que vale para a tangente, os sinais vão valer para a cotangente, serão os mesmos. E aí, certo? A gente falou de arcos côngruos. O que seriam os arcos côngruos? Os arcos côngruos seriam os ângulos maiores que 360, mas que iriam parar em cima de algum outro ângulo que estava entre 0 e 360. Então, a gente fala de arco côngruo quando a gente fala de ângulos que são maiores que 360. Por exemplo, se eu tiver aqui o ângulo de 780 graus, qual é o arco côngruo de 780 graus? Eu não sei calcular o seno, nem o cosseno, nem a tangente para 780 graus. Mas talvez, se eu souber quem é o arco côngruo dele, eu possa calcular. Por exemplo, para eu descobrir o arco côngruo, eu pego o ângulo e divido ele por 360. Uma vezes 360, que é uma volta na circunferência, está muito longe. Então, vamos ver por 2. Por 2 vai dar 720. Opa, está bem próximo de 780. Então, a gente subtrai, vai dar 60. O que é que significa dizer? Significa dizer que o arco de 780, ele é côngruo, 780 graus é côngruo a 60 graus. Por quê? Porque os 780 graus, ele é referente a dar 2 voltas na circunferência, dá 2 voltas na circunferência, que dá 720, e depois sobe mais 60 graus e para em cima do ângulo de 60 graus. Arcos que têm o mesmo ponto, arcos que têm a mesma extremidade, são chamados de arcos côngruos. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular o cosseno de 780, basta que eu calcule o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é 1/2. Logo, o cosseno de 780 também é 1/2. Então, quando a gente trabalhou com os arcos côngruos, a gente dividiu por 360 para saber o número de voltas e o ângulo onde ele para, em cima onde ele para. O ângulo de 780 é um ângulo que dá 2 voltas na circunferência e para em cima do ângulo de 60 graus, tá bom? Depois falamos sobre arcos complementares, tá bom? O que são arcos complementares? Arcos complementares são arcos que somados dá 90 graus. E tem uma particularidade para arcos complementares, que é o seno de um é o cosseno do outro. Por exemplo, vamos pensar em arcos complementares primeiro. O complementar de 20 graus é quanto? O complementar de 20 graus, pessoal, é 70 graus. Por quê? Porque 20 graus mais 70 graus vai dar 90. Então, ângulos que somados dá igual a 90 graus, o resultado, a soma, então a gente vai estar de frente para ângulos que são complementares. Então, eu posso afirmar aqui que vou até mudar a cor para a gente continuar na explicação. Então, eu posso afirmar que o seno de 20 graus é igual ao cosseno
de 70 graus. Essa é uma característica para arcos complementares. O seno de um é o cosseno do outro. Então, se eu tiver o cosseno de 20 graus, isso será o seno de 70 graus. Não por um acaso, o seno de 30 graus é 1/2. E o cosseno de 30 graus, de 60 graus, também é 1/2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 graus... o cosseno de 30 graus... O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O que você percebe é que o seno de um é o cosseno do outro. Por que que isso acontece? Isso acontece porque 30 mais 60 é igual a 90. Para os ângulos que são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. E a gente pode escrever isso dessa forma, ó. A gente pode escrever que o seno de π sobre 2 menos x, ou seja, de 90 menos x, é igual ao cosseno de x. E o cosseno de 90 menos x... Ficou feio aqui. O cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x. É claro que a gente pode escrever isso em graus. O seno de 90 menos x é o cosseno de x. O cosseno, né? Já foi o seno. O cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x. É super interessante você lembrar disso daqui, você memorizar isso. Tá certo, pessoal? A gente já viu para os arcos suplementares, que está aqui, ó, para os arcos que são simétricos, tá certo? E aqui a gente está vendo para os arcos que são complementares. Depois a gente viu as relações inversas, né? A gente viu que a cossecante de x é o inverso do seno de x, certo? A secante de x é o inverso do cosseno de x. E a cotangente de x é o inverso da tangente de x. E aí, só lembrando uma coisinha aqui bem rapidinho, que a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Então, a gente pode recair isso lá na cotangente. Porque se a cotangente é o inverso, então a gente pode ter que a cotangente pode ser, mudando, né? Aqui está seno sobre cosseno, a gente bota cosseno de x sobre o seno de x, tá bom? E para fechar, a gente viu a relação fundamental. A relação fundamental que diz o seguinte, ela é importante, vocês vão utilizá-la bastante, pessoal. Essa relação fundamental, ela é extremamente importante. Você não pode esquecer dela. A relação fundamental diz para a gente que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A partir dessa relação fundamental, a gente pode montar outras que possam relacionar secante, cossecante, tangente, cotangente. Por exemplo, eu posso pegar essa relação aqui inteira e dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x,
o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o seno sobre o cosseno é a tangente. Seno sobre cosseno é a tangente. Então, eu vou ter que a tangente ao quadrado de x mais o cosseno dividido pelo cosseno é 1. Mais 1 é igual a... O inverso do cosseno é a secante. Então, secante ao quadrado de x. É uma segunda fórmula que a gente pode montar, tá certo? Só a primeira seria suficiente? Seria, mas dá mais praticidade para umas questões se você memorizar as 3 que estão associadas à relação fundamental. Se eu posso dividir tudo por cosseno, eu posso dividir tudo por seno. Se eu dividir tudo por seno, dividindo aqui tudo por seno ao quadrado de x, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, mais o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1 sobre o seno ao quadrado de x. Aí, o que é que a gente sabe sobre isso daqui? A gente sabe que o seno dividido pelo seno é 1. E o cosseno sobre o seno é o inverso da tangente. Então, é a cotangente ao quadrado de x. E que 1 sobre o seno é a cossecante. Então, isso é a cossecante ao quadrado de x. Ok? Então, isso foi o que a gente viu voltado para a trigonometria no círculo até agora, para responder todas as questões dos exercícios. De tudo que a gente viu até agora, é necessário que você tenha um amplo conhecimento disso daqui, que você saiba de cor os sinais para cada quadrante, em cada relação, no seno, no cosseno e na tangente, que você saiba achar o arco côngruo. Se eu pedir para você calcular o seno de 1446, você primeiro calcular o arco côngruo de 1446 para só depois descobrir quanto é o cosseno. Foram coisas que a gente viu até agora, que aqui está de uma forma resumida, mas nos outros vídeos que eu já postei por partes, com calma, eu destrinchei cada um dos tópicos que eu retomei hoje. Quando eu for entrar no próximo assunto de trigonometria, vocês precisam saber isso daqui muito bem, pessoal. As dúvidas com relação ao assunto que está aqui precisa ser mínimo para que você possa compreender tudo que está por vir. A gente vai falar sobre as funções trigonométricas agora. Função seno, função cosseno, função tangente, secante, cossecante e cotangente. Vamos fazer gráfico, igual como a gente fazia para a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Então, saber tudo isso daqui é muito importante. Tá certo, pessoal? Pois a gente fica por aqui. Espero que vocês estudem, que façam os exercícios. Qualquer dúvida, pode falar comigo por aqui, pelo WhatsApp, não tem problema. Na medida do possível, eu vou respondendo, tá certo? Tenham um ótimo fim de semana e até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.